E o payroll nos Estados Unidos veio excelente e reacendeu a discussão de um possível bull market para as criptomoedas. E aí, será que agora começa o bull market? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que subiu forte nessa sexta-feira. Vou também atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, que são extremamente importantes, dos eventos geopolíticos que podem frear o mercado. Também vou atualizar a análise de algumas das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Seguir também a Aperio lá no Telegram, porque no nosso canal do Telegram as novidades chegam rápido. Não deixe também de seguir nossas outras redes sociais. E bora lá falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, pessoal? Bitcoin está subindo em torno de 2% nessa sexta-feira, tá? Poderia estar subindo mais, mas o importante é, ontem eu havia feito uma análise falando com vocês que a gente tinha um possível triângulo descendente se formando no Bitcoin, mas que para formar esse triângulo descendente com alvo nos 57 mil dólares, a gente precisaria que o Bitcoin rompesse para baixo a região dos 60 mil dólares. Mas não aconteceu, tá? O que aconteceu foi o contrário. O Bitcoin está se mantendo aqui acima dos 60 mil dólares, o que é excelente. E não só isso, tá? Ele invalidou esse triângulo descendente aqui. Pessoal, a gente tem algum padrão gráfico no Bitcoin agora? Eu não vejo um padrão rompido e confirmado igual eu não via ontem, tá? Tinha um possível triângulo descendente que não foi confirmado, mas se o Bitcoin conseguir romper essa região de 62.500, ele vai formar um fundo duplo com alvo lá nos 65 mil dólares. Ainda não aconteceu, tá? Eu vejo que o Bitcoin agora ele está no range ali entre 60 mil e 65 mil dólares. Se romper para algum dos dois lados aí, a coisa pode ficar interessante, mas por enquanto ainda não rompeu, beleza? A gente não pode olhar só para o Bitcoin, pessoal. O Bitcoin, na minha visão, está subindo hoje por causa dos eventos que a gente teve nos Estados Unidos. Deixa eu olhar o horário que ele começou essa subida, foi ali por volta das 9h30 da manhã, né? Horário que também as bolsas americanas começaram a subir. Se você for aqui para o gráfico do SP500, você vai ver que exatamente ali por volta das 9h30 da manhã, o SP500, ele fez um movimento para cima, tá? Então, bolsas americanas subiram, devolveram um pouco ali depois, durante o dia, né? Mas por que isso está acontecendo? Na minha visão, a explicação para isso são os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que foram divulgados nessa sexta-feira. E, meus queridos, o payroll veio 254 mil, quando esperado era 147 mil. O payroll anterior foi revisado para cima, para 159. Tá? O crescimento do salário por hora nos Estados Unidos foi maior do que era esperado no mês de setembro. Era esperado 0,3 e 0,4. O desemprego nos Estados Unidos caiu de 4,2 para 4,1. Sabe o que isso significa? Os Estados Unidos não parecem estar indo para uma recessão, não. Isso daqui fortalece aquela tese de pouso suave, ou seja, de que vamos ter a economia dos Estados Unidos combatendo a inflação, de que a inflação vai cair sem necessariamente a gente ter uma recessão, que é o que aconteceu na maioria dos ciclos aí de corte de juros, tá? Então, parece que a situação está muito favorável. A gente tem um vento aqui que, na minha visão, ele empurra o Bitcoin, as criptomoedas aí, para rumo a máxima histórica, para rumo ao bull run, tá? Só tem um probleminha bem sério na minha visão, pessoal. E esse problema tá lá no Oriente Médio, tá? Ontem estavam discutindo, aí Biden falou em uma entrevista que os Estados Unidos estavam estudando atacar a infraestrutura de produção de petróleo do Irã, tá? Hoje Biden disse até que discute uma resposta ao Irã, mas desaconselha ataques contra campos de petróleo, tá? Acordou, né? Porque um ataque contra campos de petróleo seria uma coisa catastrófica para a economia dos próprios Estados Unidos, né? Não seria bom para ninguém, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, meus queridos. A gente teve essa situação, né? Onde a gente ainda está esperando uma resposta de Israel, tá? E essa é a grande dúvida, é isso que está freando o mercado, pessoal. Com esses dados de hoje aí de payroll muito forte, era para o Bitcoin estar voando pelo menos uns 5%, era para o SP500 estar subindo pelo menos uns 2%, mas não tá? Por causa dessa situação do Oriente Médio, que a qualquer momento a gente pode ter uma resposta do Israel e talvez até dos Estados Unidos em conjunto atacando o Irã aí para revidar aquele ataque com mísseis que a gente teve nessa semana, e isso poderia assustar os mercados, porque isso poderia desencadear uma guerra, pessoal. O Irã já falou que ele não vai deixar barato se os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, tá? Então, isso aí poderia virar uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio. Isso poderia aí causar um aumento no preço do petróleo. Isso poderia desacelerar a economia mundial se o petróleo subisse por causa disso aí, tá? Então, esse nível de tensão
que está acontecendo no Oriente Médio é inédito, tá? Pessoal, é a primeira vez que a capital Tel Aviv de Israel é atacada desde os anos 80, quando Saddam Hussein atacou Israel com mísseis, tá? Desde os anos 80. Tá? Então isso aqui que a gente está vendo é algo inédito e ao mesmo tempo muito perigoso, que pode desencadear uma resposta furiosa dos Estados Unidos e principalmente de Israel, que pode fazer o Irã ter uma resposta furiosa a essa resposta deles. Tá? Então esse é o grande problema. O que será que eles vão fazer? Será que eles vão fazer um ataque leve, simbólico ali, só para falar que revidou? Se fizessem isso seria ótimo. Tá? Ou será que eles vão querer fazer um ataque ali pesado mesmo para causar danos à infraestrutura militar do Irã, talvez até infraestrutura energética, não sei. O que será que eles vão fazer? Então eu espero que eles façam um ataque simbólico. Se eles fizerem um ataque simbólico, na hora que sair a notícia de que o Irã está sendo atacado, vai ter uma quedinha no mercado ali, mas se o mercado vê que é um ataque simbólico, que o Irã não vai fazer nada de volta, tá ótimo, tá? A gente não vai ter problema. Agora, se a gente tiver um ataque pesado, o mercado pode se assustar, o mercado pode começar a semana muito mal, e o pior é que a gente não sabe que dia que isso vai acontecer e que horas, tá? Em termos de análise de sentimento, a gente não tem grandes mudanças aqui no TRDR, a gente tem o Open Interest caindo, significa que as posições estão sendo fechadas ou as pessoas estão fechando as posições hoje. Então isso mostra aí que está havendo pouca convicção por parte dos traders aí em relação a para onde vai o mercado de criptomoedas. Aqui no Liquidation Rich Map da Highblock a gente tem bastante liquidez, principalmente acima na região dos 63, tá? Mas não temos muita liquidez nem acima nem abaixo. Temos um pouco lá na região dos 59, mas sinceramente, pessoal, essa liquidez aqui do 63, se for buscar, eu não sei se a relação risco-retorno compensa. A gente tem que lembrar que a gente está entrando no final de semana, e final de semana geralmente o mercado fica mais parado, tá? Em termos aqui de análise das principais criptomoedas, pessoal, Ethereum parece estar formando aí um ombro cabeça a ombro invertido com alvo lá nos $2.500 e parece já ter rompido. Tá? Binance Coin não tem um padrão gráfico definido, Solana também não tem um padrão gráfico aí muito bem definido por agora, XRP também não tem um padrão gráfico muito bem definido, Tron também não, ADA Cardano também não consigo ver um padrão, tá? Tom também não. Aave, pessoal, pode estar formando um ombro cabeça a ombro invertido, mas para isso ela precisa romper a região dos $153. Se ela romper, aí o alvo está lá nos 168, mas ainda não rompeu. Então a gente segue aguardando aí, esperando para ver o que a Aave vai fazer nos próximos dias ou horas. E no mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Não deixem de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube para ficar por dentro das novidades. Lá no Telegram também a gente manda as novidades assim que elas saem. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um bom final de semana. Até mais, tchau!